Bem-vindo ao meu canal O Mundo dos Estudantes. Eu sou a Cristina e a aula de hoje será sobre fisiologia endócrina. Bom, sabemos que além da regulação nervosa, o nosso corpo ele possui um sistema de regulação e de modulação hormonal, desempenhado por vários órgãos e tecidos, sendo que os principais compõem o sistema endócrino, que será o objetivo de estudo da nossa aula hoje. Vamos começar falando do hipotálamo endócrino, que é um sistema composto pelas glândulas endócrinas, pela hipófise, pela tireoide, paratireoides, adrenais, pelo pâncreas, pelas gônadas masculinas, que são os testículos, e as gônadas femininas, que são os ovários, e timo, além dos tecidos que secretam hormônios, como o tecido adiposo, o estômago, pele, rins e fígado. Mas, primeiramente, vamos focar nas glândulas endócrinas. O hipotálamo está intimamente relacionado ao controle da nossa homeostase. Homeostase seria o equilíbrio do nosso metabolismo e de nossas funções vegetativas. Ele está localizado acima da glândula hipófise, que é a glândula pituitária, e ele secreta o neurohormônio que controla a hipófise. Os hormônios secretados pelo hipotálamo, portanto, são o GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina, que vai estimular a secreção de FSH e LH pela adenipófise. Nós temos o TRH, que é o hormônio liberador de tireotropina, que vai estimular a secreção de TSH pela adenipófise. Nós temos o CRH, que é um hormônio liberador de corticotropina, cuja função é estimular a secreção de ACTH pela adenipófise. Nós temos o GHRH, que é um hormônio liberador de GH, que estimula a secreção de GH pelas adenohipófises. O PRF, que é um fator liberador de prolactina, que vai estimular a secreção de prolactina pela adenipófise, e a dopamina, que inibe a secreção de prolactina pela adenipófise. A glândula hipófise está situada abaixo do hipotálamo, dentro da caixa craniana, e é dividida em duas porções, a hipófise anterior, ou adenipófise, e a hipófise posterior, ou neurohipófise. A neurohipófise, ela secreta dois hormônios principais, que é a ocitocina e o hormônio antidiurético, ADH ou vasopressina. A ocitocina é liberada durante o trabalho de parto, estimulando a contração uterina e também durante a lactação, estimulando a ejeção do leite materno. Já a ocitocina também é liberada durante experiências emocionalmente acolhedoras, propiciando a formação de laços, por exemplo, durante o abraço de pessoas amigas ou familiares. O ADH, ele estimula a reabsorção de sódio pelos rins, aumentando a retenção de água no corpo e, consequentemente, elevando a pressão arterial. A adenopófise secreta diversos hormônios que atuam sobre outras glândulas ou sobre o metabolismo. São eles: o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e LH, que é o hormônio luteinizante, que agem sobre as gônadas, tanto os testículos como os ovários. Nós temos o TSH, que é a tireotropina, que age sobre a tireoide. O ACTH, que é a corticotropina, que vai agir sobre as adrenais. O GH, que é conhecido como hormônio do crescimento, e a prolactina. Um dos principais eixos de regulação orgânica é o formado pelo hipotálamo, pela hipófise e pelas adrenais. O hipotálamo ele secreta CRH, que vai estimular a adenipófise a secretar o ACTH, que age nas adrenais, estimulando a secreção do cortisol. O cortisol, por sua vez, faz um feedback negativo, inibindo a secreção de CRH. Esse eixo é estimulado sempre que o indivíduo estiver em situações de estresse físico ou emocional, elevando o nível de cortisol. Pode-se dizer que o cortisol é o hormônio do estresse. Ele aumenta a neoglicogênese, que é a glicemia, o catabolismo proteico e a lipólise. É também um anti-inflamatório natural. Em excesso, ele pode causar resistência à insulina, provocando uma diabetes tipo 2 e diminui também a massa muscular e diminui a resistência imunológica.
O hormônio de crescimento GH, ele age sobre todos os tecidos do corpo humano. Ele possui uma grande influência sobre o metabolismo. Dentre os inúmeros efeitos, o GH vai estimular o fígado a sintetizar IGF, ele estimula a síntese de proteína, aumentando a massa muscular, ele estimula o crescimento ósseo, ele aumenta a lipólise, diminuindo o tecido adiposo e aumenta o crescimento linear. A prolactina é secretada pela adipófise e estimula o desenvolvimento das glândulas mamárias e a síntese do leite materno. Agora vamos falar um pouquinho sobre a tireoide. Ela é responsável pela síntese e secreção de 3 hormônios: a triiodotironina, que é o T3, a tiroxina, T4 e a calcitonina. O TSH, ele vai ser liberado pela adenipófise, que vai estimular a secreção e a síntese de T3 e T4, onde ocorre a religação de uma molécula do aminoácido tirosina com 3 átomos de iodo, T3 ou 4 iodos, T4. No processo de feedback negativo, os hormônios T3 e T4 secretados inibem a secreção de TSH. O T3 é muito mais potente que o T4, mas o T3 possui menor tempo de duração. Tanto o T3 quanto o T4 possuem os mesmos efeitos, apesar da diferença de potência, e agem sobre todas as células do nosso organismo, aumentando o metabolismo celular. Ou seja, a grosso modo, pode-se resumir que os hormônios T3 e T4 aceleram todas as reações das células do nosso corpo. Em situações clínicas em que esses hormônios estão fora das faixas de normalidade, a pessoa terá diversos efeitos físicos. No hipertireoidismo, onde se observa o aumento da secreção de T3 e T4 e diminuição de TSH, o paciente terá irritação, ansiedade, perda de peso, insônia e falta de foco mental. Ao contrário, no hipotireoidismo, onde se nota a diminuição da secreção dos hormônios T3 e T4 e aumento de TSH, o paciente relatará sonolência, raciocínio lento, ganho de peso, cansaço crônico e até mesmo pode apresentar um quadro de depressão. Agora vamos falar um pouco sobre o pâncreas. O pâncreas ele possui 2 funções, uma endócrina relacionada com a secreção de hormônios na corrente sanguínea e uma exócrina de enzimas e bicarbonato no duodeno durante a digestão. Neste momento, focaremos apenas na função endócrina. Os hormônios secretados pelo pâncreas são sintetizados em regiões específicas, denominadas ilhotas de Langerhans, onde encontramos diferentes tipos de células. As células alfa-pancreáticas sintetizam e secretam o hormônio glucagon. As células beta-pancreáticas sintetizam e secretam o hormônio insulina e as células delta-pancreáticas sintetizam e secretam somatostatina. A insulina e o glucagon estão diretamente relacionados ao metabolismo da glicose. A glicose é um monossacarídeo proveniente da digestão dos carboidratos, principal componente de pães, macarrão, arroz, batata, etc., e é a principal fonte utilizada para a obtenção de energia pela célula. A quebra da molécula da glicose está acoplada a processos que permitem a síntese de ATP, nossa molécula energética. A glicose é uma molécula hidrofílica, ou seja, ela não consegue atravessar a bicamada lipídica, entrando na célula por meio de proteínas transportadoras. Existem 10 tipos diferentes de transportadores de glicose, chamados GLUT. Nós temos os GLUT 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, que estão sempre localizados na membrana. Os GLUT 4 ficam dentro da célula, só vai para a membrana se a célula for estimulada por insulina. O GLUT4 ele é encontrado nos tecidos musculares e no tecido adiposo, que são parte relativamente grande da massa corporal. Os tecidos que possuem o receptor GLUT4 são chamados de tecido insulino dependentes. Após uma refeição, os níveis de glicose no sangue, glicemia, elas começam a subir. O aumento da glicemia estimula as células beta-pancreáticas a secretar a insulina. A insulina, então, cai na corrente sanguínea e vai se ligar em seus receptores presentes nas membranas das células. Quando a insulina se liga ao receptor dos tecidos insulino-dependentes, ela sinaliza para a externalização do GLUT4 na membrana plasmática. Quando esse transportador chega na membrana plasmática, a glicose consegue entrar na célula e,
Então, o nível de glicose no sangue vai diminuir. Além de sinalizar para a diminuição da glicemia, portanto, possui um estímulo hipoglicemiante, a insulina estimula a síntese de lipídios e de proteínas e diminui a neoglicogênese, ou seja, a insulina é um hormônio anabólico. Em relação ao glucagon, ele vai ser secretado pelas células alfa-pancreáticas quando existir uma queda da glicemia, quanto ao nível de glicose no sangue, né? Durante um período de jejum, por exemplo. O glucagon, ele estimula a lise, que é a quebra dos lipídios, estimulando a lise de proteínas, estimula a neoglicogênese e diminui a captação de glicose pelas células. O glucagon é um hormônio catabólico que possui ação antagônica com relação à insulina. Já a somatostatina, ela inibe a secreção de GH, inibindo o efeito anabólico. Agora vamos falar sobre o sistema reprodutor feminino. As glândulas do sistema reprodutor feminino são os ovários, que são regulados por hormônios secretados pela adenipófise. Nesse sentido, o hipotálamo secreta o GnRH, que estimula a adenipófise, a secretar FSH e LH. Esses dois hormônios agem sobre os ovários. No corpo feminino, esse processo é cíclico e depende da faixa etária. Antes da primeira menstruação, chamada menarca, os níveis de hormônios sexuais são baixos e a menina não terá ativação desse eixo. Quando a menina chega na puberdade, ela passa a ter a secreção dos hormônios sexuais, que serão responsáveis pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias, que são crescimento das mamas, deposição de gordura nos quadris, crescimento de pelos nas axilas e região pubiana e desenvolvimento da vagina. As características secundárias são resultados da ação do estrógeno ou estrogênio, com exceção do crescimento das mamas, que é estimulado pela progesterona. Após a menarca, a mulher passa a ter ciclos hormonais que sempre preparam seu corpo para a gravidez, denominado ciclo menstrual. O primeiro dia do ciclo menstrual é o primeiro dia da menstruação e se inicia com fase do ciclo denominado fase folicular. Nessa fase, a adenopófise passa a secretar altas concentrações de FSH e concentrações menores de LH. A ação conjunta do FSH e do LH sobre o ovário induz o crescimento de diversos folículos que passam a secretar estrógeno. O estrógeno induz o espessamento da camada interna do útero, ou endométrio, preparando o tecido para uma possível gravidez. O estrógeno também age sobre a adenipófise, inibindo a secreção de FSH e LH, fazendo com que atinjam os menores níveis por volta do 10º dia do ciclo. No 14º dia do ciclo, ocorre um pico de secreção de FSH pela adenipófise, induzindo a eclosão de um dos folículos com extravasamento de um ócito, processo denominado ovulação. No ovário fica um tecido cicatricial, produto da ovulação, denominado corpo lúteo, que passa a secretar estrógeno e altas quantidades de progesterona. A progesterona age sobre o endométrio, aumentando a sua capacidade secretiva. O estrógeno e a progesterona agem sobre a adenipófise, inibindo a secreção de FSH e LH. Sem o FSH e o LH, o corpo lúteo do ovário involui e deixa de secretar estrógeno e progesterona. Com a queda do estrógeno e da progesterona, no último dia do ciclo, o endométrio do útero começa a descamar, iniciando um novo ciclo. As datas acima se referem a um ciclo médio de 28 dias, mas existem mulheres que possuem ciclos mais curtos, de até 21 dias, ou mais longos, com mais de 30 dias. Quando a mulher chega na menopausa, a secreção hormonal é completamente interrompida e seus níveis de estrógeno e progesterona são praticamente zerados, o que vai ocasionar efeitos colaterais, como aumento do risco de doenças cardiovasculares, osteoporose e até mesmo depressão. Vamos falar sobre o sistema reprodutor masculino. Quando o menino ele chega na puberdade, o hipotálamo passa a secretar GnRH, que age sobre a adenopófise, estimulando a secreção de FSH e LH. O FSH vai estimular a produção de espermatozoides, enquanto o LH estimula a secreção de testosterona. O corpo masculino, ele é mais simples que o feminino, uma vez que a secreção hormonal e a espermatogênese são contínuas, variando muito pouco ao longo da vida. Tem início na puberdade e possui um declínio suave a partir da meia-idade, chegando a níveis mais baixos no idoso, mas nunca cessa.
A testosterona é um potente hormônio anabólico. Ele induz a produção de proteínas e aumento da massa muscular, bem como o crescimento ósseo. Também aumenta a libido, que é o desejo sexual, e a agressividade. Induz o desenvolvimento das características sexuais secundárias, como o crescimento de pelos, espessamento da voz, aumento da oleosidade do suor, aumento do tamanho dos testículos e do pênis. Em função do seu efeito anabólico, é comum o uso inadequado de testosterona para crescimento muscular. É uma prática muito perigosa, pois seu uso pode causar problemas de câncer no fígado, bem como uma atrofia de testículos, impotência e até mesmo causar esterilidade. Bom, alunos, chegamos ao fim de mais uma aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever para as próximas aulas. Obrigada!